Aquele envelope virou tudo de cabeça para baixo. Minha mãe o empurrou pela toalha de linho e o brilho do anel de diamantes capturou a luz. Minha irmã se inclinou, celular apontado, fingindo que aquilo era um momento digno de registro. O restaurante ficou em silêncio. O quarteto de cordas titubeou no meio de uma nota. Dentro do envelope não havia dinheiro nem um cartão. Era uma declaração de renúncia familiar assinada por todos eles, o meu presente de formatura. Dobrei o papel uma, depois outra vez e me levantei. Sem palavras, sem espetáculo, apenas silêncio, com o peso do documento na minha mão. Eles achavam que tinham escrito o meu desfecho. Não entenderam que, na verdade, iniciaram o deles. Fiquem até o fim. Vocês vão ver como o silêncio muda tudo. Crescendo, percebi cedo que o afeto na nossa casa vinha acompanhado de metas. Meu pai, Charles Bennett, media isso pelo retorno e pela utilidade. Minha mãe, Diane, avaliava pelas aparências. Minha irmã, Avery, coincidentemente, era o ponto de equilíbrio dos dois. Em jantares, eu era sempre a última a ser mencionada. Avery é associada sênior em Nova York. Minha mãe sorria, pousando a mão orgulhosa no ombro da minha irmã. Depois, suavizava o tom, quase como quem se desculpa. E esta é a Taylor. Ela ainda está estudando. A mesma pausa, o mesmo sorriso formal, como se eu fosse um projeto atrasado aguardando liberação. Os convidados assentiam, lançavam um olhar breve para mim e logo em seguida voltavam ao champanhe. Aprendi a retribuir aquele sorriso discreto, automático. Nossa sala de jantar sempre tinha cheiro de cera de cedro e expectativa. O lustre sobre a mesa de cristal espalhava uma luz fragmentada no meu copo, criando reflexos que nunca se acomodavam. Eu os contava como pequenas auréolas despedaçadas, enquanto meu pai comentava sobre mercados e fusões, e minha mãe ensaiava agradecimentos a doadores que confundiam vaidade com virtude. Avery floresceu naquele ambiente. Ela aprendeu a circular entre as conversas, quando rir de Eve, quando inclinar a cabeça só o suficiente para parecer interessada. Eu a estudava como quem analisa um manual. Cada gesto pedia aprovação, cada pausa era pensada. Eu, ao contrário, trabalhava à noite em um café perto do campus. A máquina de expresso chiava mais alto que qualquer conversa na minha casa. Ali, ninguém se importava com sobrenomes ou tradições de família. Só queriam que os pedidos fossem feitos direito e seus nomes escritos corretamente. Eu gostava disso. Era mensurável, simples, verdadeiro. Num domingo, depois de um turno puxado, cheguei em casa e encontrei Avery sentada no balcão da cozinha, laptop aberto, enquanto meu pai servia vinho. "Estávamos falando de você agora mesmo", disse ele girando o copo. "A Avery acha que você está desperdiçando tempo atrás do balcão do café." Avery não levantou os olhos. "Não é desperdício, pai, é construção de caráter." O tom era leve, mas a ponta afiada estava ali, cortando o ar envernizado. Soltei uma risada baixa, fingindo que não atingia. "Eu estou pagando minha própria faculdade", respondi. Meu pai deu de ombros. "Diplomas não pagam as contas, Taylor. Números, sim. Não esqueça disso." Eu queria lembrá-lo de que eu entendia números melhor que qualquer um naquela casa, que eu podia criar sistemas, rastrear variáveis, projetar resultados. Mas a atenção dele já voltava para Avery. Depois daquela noite, deixei de tentar participar das conversas deles. Comecei apenas a observar, coletando dados do jeito mais discreto que fazia sentido para mim. Ainda assim, houve momentos em que imaginei que talvez algo mudasse, como quando ganhei uma bolsa nacional de pesquisa, anexei o e-mail, o recorte de jornal e esperei alguma reação. 6 horas depois, minha mãe respondeu:
tão orgulhosa de você, querida. Temos um baile de gala hoje. Podemos postar sobre isso amanhã? Elas nunca postaram. Naquele dia, compreendi algo simples, porém permanente na minha família. A atenção era moeda de troca, e eu era sempre a estagiária não remunerada no reino deles. Lembro até hoje do som das taças de cristal naquela noite, como tilintavam em perfeita sintonia, como se a casa inteira brindasse a minha invisibilidade. Foi naquela noite que entendi meu lugar naquela família, entre o silêncio e a convicção. 2 dias antes da formatura chegou uma mensagem no grupo, um link para uma reserva. Estávamos no Maison Lumière, o mesmo restaurante que minha mãe escolhia para todas as conquistas que não eram minhas. A mensagem era objetiva. Jantar pré-formatura para Taylor, vista-se adequadamente. Sem emojis, sem afeto, apenas uma formalidade envolta em controle. Abri o link. Meu nome nem aparecia na lista de convidados. A mensagem de boas-vindas dizia Família Bennett, Charles, Diane, Avery. Aquela ausência não era erro, era um recado. 1 hora depois, Avery me enviou uma mensagem privada. Não leva tão a sério, é só formatação. Formatação. A palavra reverberava na minha mente. Era assim que eles me enxergavam. Uma variável facilmente substituível. Naquela noite, sentei na minha mesa, as luzes da cidade piscando pela janela como interferência. Minha caixa de entrada brilhava com notificações de investidores, colegas, professores. Conquistas, marcos, reconhecimentos. Nada disso fazia diferença quando as pessoas que moldaram meu valor ainda me mediam com silêncio. Passei pelas nossas fotos antigas de família, viagens, feriados, eventos beneficentes, a postura impecável da minha mãe, os sorrisos treinados do meu pai, o charme ensaiado de Avery e eu sempre na borda das imagens, meio iluminada, meio apagada. Não era novidade. Era apenas a primeira vez em que eu via tudo sem ilusões. Na manhã seguinte, recebi um e-mail da universidade confirmando minha presença na cerimônia de formatura. Minha mentora, a doutora Alvarez, me indicara ao Prêmio Jovem Líder em Tecnologia. Ela escreveu: Este é o seu instante, Taylor. Aproveite-o com discrição. Discrição. A palavra soou como um pedaço de madeira firme num mar de vidro. Fechei o laptop e puxei o ar devagar. A luz do sol atravessava as persianas em linhas retas e nítidas. Comecei a reparar em como tudo ao meu redor se tornara exato. A xícara de café, alinhada ao caderno, os papéis organizados por cor, o relógio marcando o tempo num compasso estável. Foi ali que percebi que minha vida não era bagunçada, estava estruturada, só que não mais por eles. Sorri. Aquele tipo de sorriso que surge quando as provas já foram reunidas. Na véspera do jantar, a cidade vibrava sobre a chuva de verão. As janelas do meu apartamento estavam embaçadas nos cantos, o vidro tremendo a cada trem que passava. Lá dentro, tudo seguia organizado. Papéis empilhados, telas iluminadas por um azul calmo. Preparei um café forte, o aroma cortando a tempestade lá fora, quente e reconfortante. Meus dedos acompanhavam o ritmo da chuva no teclado. Cada linha de dados, cada documento arquivado era mais um ato silencioso de insubordinação. Eu havia parado de tentar me justificar meses antes. Justificativas eram para quem queria ser acolhido. Registros eram para quem pretendia deixar marca. Então, eu registrava tudo. Cada formulário de bolsa, cada carta de premiação, cada linha de código do fluxo de rotas do meu projeto. O que começou como uma pesquisa pequena virou algo concreto. Uma plataforma de dados que ajudava pequenas empresas de logística a otimizar rotas de entrega. Ethan cuidava da análise, Maia desenvolvia a interface, e eu, a barista com MBA, escrevia o algoritmo central. Não era glamuroso, mas funcionava. O verdadeiro avanço aconteceu numa madrugada, ainda longe do amanhecer, quando rodei uma simulação que reduziu os custos de combustível em 12%. Lembro de me recostar, observando os números na tela.
Provas. Provas sólidas e incontestáveis. Quando chegou o simpósio de startups da universidade, a Root Flow já estava pronta. Minha professora, doutora Alvares, me segurou antes de eu subir no palco. Você não precisa se promover, disse ela. Só mostre o que faz, deixe os dados sustentarem você. E sustentaram. Quando finalizei a apresentação, os aplausos começaram tímidos e depois se tornaram sinceros. No meio da plateia, havia um homem com um terno cinza impecável, Nathan Cole, CEO da Northbridge Logistics. Ele se aproximou mais tarde. Seu tom era de interesse genuíno. Vocês criaram algo escalável, comentou, analisando os gráficos. Mas, mais do que isso, algo íntegro. Íntegro, uma palavra que eu não ouvia há muito tempo. Nos encontramos mais 2 vezes depois disso. Na terceira, ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro havia uma carta de intenções. A Northbridge queria adquirir a Root Flow por $6,2 milhões, além de um cargo de diretora para mim após a formatura. Eles estavam interessados principalmente na tecnologia que desenvolvemos, algo que nenhuma outra empresa havia conseguido replicar com a mesma precisão. Eu não assinei de imediato. Li cada cláusula, cada detalhe. Queria garantir que o sistema que eu havia criado, nascido do silêncio e não do privilégio, continuaria inteiro. Quando enfim assinei, não senti euforia. Senti equilíbrio. A partir dali, passei a construir meu próprio arquivo. Cópias digitais de todos os documentos, com data e hora registradas e criptografadas. Recibos, registros de licenças, confirmações de pagamento, o tipo de trilha documental que não apenas narra uma história, mas a comprova. Na noite em que recebi a confirmação final da transferência, imprimi a carta. O som do papel saindo da impressora foi mais nítido do que aplausos. Foi então que abri o grupo de bate-papo da família pela primeira vez em meses. A mensagem mais recente era da minha mãe. Uma foto da Avery em um evento de gala de algum escritório de advocacia com a legenda "Orgulho é pouco para definir". Digitei uma resposta direta: "Jantar de formatura confirmado, estarei lá". Sem emojis, sem justificativas. Depois disso, organizei o apartamento como sempre fazia antes de momentos importantes, cada objeto em seu devido lugar, cada linha simétrica sobre a mesa. Minha carta de oferta de emprego, minha pasta de diploma e um pequeno envelope que guardo desde criança. Um cartão de aniversário já desbotado que minha mãe me deu, escrito "Para minha pequena sonhadora". Coloquei os documentos novos por baixo, a tinta ainda recente no papel encorpado. A meia-noite chegou em silêncio. Fechei o laptop, terminei o café e observei as luzes da cidade se mexendo sobre o rio. Pensei no jantar que se aproximava, nos sorrisos deles, nas fotos, na encenação. Pela primeira vez, não senti receio. Eles levariam a carta deles, achando que aquilo me definiria. O que não sabiam é que eu já havia assinado algo muito mais duradouro: minha autonomia. Adormeci com essa certeza. A chuva havia cessado. O silêncio que veio depois pareceu até ritualístico. Na manhã seguinte, despertei antes do sol nascer. O primeiro feixe de luz tocou o canto da escrivaninha, refletindo no clipe metálico que prendia os contratos. Passei a mão pelo papel, respirando fundo. Não me vesti para eles, me vesti para os registros. Blazer impecável, cabelo preso, tons sóbrios. O tipo de visual que não implora para ser visto, mas deixa a sua marca. Antes de sair, alinhei minha xícara de café junto ao laptop, exatamente a 2,5 centímetros da borda. Ordem por instinto. Tranquei a porta atrás de mim. As ruas de Chicago ainda eram faixas úmidas, refletindo a cidade. Meu reflexo apareceu na janela de um táxi. Uma pessoa tranquila e firme, que eu reconheci pela primeira vez. Ao me aproximar da Maison Lumière, parei diante das portas de vidro. Lá dentro já dava para ver o brilho suave dos lustres, a silhueta da minha mãe, a inclinação característica da cabeça de Avery ajustando a câmera do celular.
Respirei fundo. Eles acreditavam que aquela noite era o palco deles. Nem imaginavam que o roteiro já tinha sido alterado, rubricado e protocolado. Desta vez eu não estava entrando na narrativa deles. Eu estava entrando em um restaurante elegante. A recepcionista me cumprimentou com um sorriso. Festa Bennett? Perguntou. Seu tom era profissional, mas notei um instante de surpresa quando ela percebeu que meu nome não constava na reserva. Ainda assim, apenas confirmei. Sim, eles estão me aguardando. Lá dentro, o ambiente cheirava a manteiga trufada e a uma indiferença bem polida. Minha família ocupava a mesa do canto sob um halo de luz do lustre. Minha mãe acenou como se fosse uma confraternização casual, não uma sentença. Avery levantou o celular, ajustando o enquadramento. Taylor, querida, disse minha mãe, com a voz doce como açúcar. Temos algo especial para você. Um garçom surgiu, colocando um envelope branco impecável ao lado do meu prato. Meu pai pigarreou, a autoridade treinada evidente em cada gesto. É hora de seguirmos adiante, disse ele. Minha mãe sorriu ainda mais. De todos nós, completou. A câmera de Avery registrou tudo. O envelope deslizando sobre o linho, minha expressão calma. Abri o envelope devagar. O papel era espesso, em relevo, formato ofício. Nós, os abaixo assinados, por meio deste documento, renunciamos e revogamos todas as obrigações e vínculos familiares com Taylor Dennett. Estava assinado por todos, iniciais perfeitamente alinhadas, como se tivessem treinado aquilo. Era meu presente de formatura. A mesa me observava, esperando reação. Talvez lágrimas, talvez um rompante. Mas eu já tinha passado pelo drama real. Dobrei o papel 1, 2 vezes e o coloquei ao lado da colher de café. Obrigada, respondi. Meu tom era até calculado. Avery piscou, confusa. Você está agradecendo? Encarei seu olhar, esperando que ela entendesse. O ar ficou tenso como vidro prestes a estilhaçar. Meu pai se ajeitou na cadeira. A mão da minha mãe pairou sobre a taça. Avery baixou o celular sem saber mais do que registrar. Taylor, disse minha mãe com delicadeza ensaiada, não precisa deixar isso mais pesado. Mas eu já vasculhava a minha bolsa. Tirei uma pasta no mesmo tom cinza neutro do terno que Nathan vestia no dia em que entregou o contrato. Coloquei-a sobre a mesa e a abri voltada para eles. Dentro estava o anúncio da aquisição. O papel timbrado da Northbridge refletiu a luz. Abaixo, meu nome. Diretora de Operações de Dados. Ruth Flow, líder de integração. Por um instante ninguém disse uma única palavra. O quarteto ao fundo mudou a música, sem notar que parecia a trilha de um velório. Avery se inclinou para frente, lendo ainda mais rápido. Isto é seu? Sim. Meu pai franziu a testa daquele jeito específico que costumava reservar para negócios ruins. Você vendeu. Eu construí, depois vendi, respondi num tom baixo. O acordo foi concluído na semana passada. Minha mãe tentou se recompor. Nós não fazíamos ideia. Eu sei, eu disse. Foi a primeira vez que vi minha mãe realmente sem reação. O celular de Avery ainda estava na mão dela, mas a luz vermelha havia se apagado. Meu pai levou a mão até a taça de vinho, mas seus dedos tremeram o suficiente para a haste bater no mármore. Não aumentei o tom, não sorri, apenas permaneci firme. Podem ficar com a carta, falei, empurrando os papéis de rejeição de volta para o lado deles. Eu já tenho a minha. A ironia me atingiu de forma suave e precisa. Atrás de mim, ouvi Avery murmurar algo, talvez um pedido, talvez um xingamento, mas não me virei. Ao alcançar a porta, o piano delicado do restaurante preencheu o silêncio que eles deixaram para trás. Fez uma pausa, com a mão apoiada na moldura, as luzes da cidade refletidas no vidro à minha frente.
Naquele reflexo, eu os enxerguei ainda sentados ali, rodeados pelo universo que tinham erguido, brilhante, impecável e oco. Do lado de fora, o ar estava mais frio do que eu imaginava. Tinha cheiro de chuva e de liberdade. Olhei meu celular. Novas mensagens de Northbridge. Notificações da imprensa comentando a aquisição. Prova. Tudo marcado com horário. O envelope na minha mão parecia mais leve naquele momento. Apenas tinta e papel, nada além disso. Eles me ofereceram silêncio anos atrás. Hoje à noite, eu o devolvi aperfeiçoado. O ar noturno do lago Michigan parecia mais puro que o habitual, fresco o bastante para levar embora qualquer resquício daquele restaurante. A cidade pulsava além das torres de vidro, indiferente e vibrante. Caminhei sem pressa, o som dos meus saltos se misturando ao ruído dos carros passando. Cada passo parecia solto, mais solto do que antes. Quando cheguei ao meu apartamento, o céu já clareava, revelando o começo da aurora. Uma luz tênue escapava pelas persianas, desenhando linhas suaves no chão. Deixei o envelope no balcão, ao lado do meu diploma emoldurado. A carta deles parecia minúscula comparada à nova. A proposta da Northbridge, marcada como o final em relevo, assinada em 2 vias, 2 nomes meus. Um eles tentaram apagar, o outro não conseguiram. Preparei meu café como sempre, despejando devagar, com tranquilidade. A xícara tilintou de leve sobre a mesa. Aquele som virara meu compasso, firme, estável, vivo. Não reli a carta deles, ela já tinha cumprido seu papel. Registrar o instante exato em que parei de mendigar um lugar. Agora dormia atrás de um vidro, achatada entre conquistas que ninguém poderia apagar. Meu celular vibrou uma vez. Uma mensagem de Avery. Não era isso que queríamos dizer. Podemos conversar? Fiquei encarando a tela por alguns segundos. Os pontinhos surgiram, sumiram, voltaram a piscar. Então virei o celular com a tela para baixo. Algumas mensagens não foram feitas para serem respondidas. Foram feitas para ecoar no silêncio. A luz lá fora se aquecia. Vans de entrega surgiam. Corredores seguiam no ritmo de mais um dia qualquer. Abri a janela e deixei o ar entrar. Em algum ponto lá embaixo, um trem rangia metal com metal. Um som nu, honesto. No reflexo do vidro, vi uma mulher que não precisava mais justificar por que estava ali, sozinha. Peguei a carta dela mais uma vez, dobrei com cuidado e coloquei atrás da moldura do meu diploma. Não estavam escondidas, apenas organizadas. Registros do que era e daquilo que mudou. O ar no quarto se estabilizou. Meus ombros também. O silêncio, enfim, não parecia vazio, parecia merecido. A vingança não tinha gosto de triunfo. Tinha a aparência de uma respiração lenta em um cômodo quieto. O tipo de silêncio que você escolhe, não aquele que empurram sobre você. Famílias se fragmentam com barulho. A paz se recompõe sem alarde. Eles tentaram me riscar da história deles, mas virei a nota de rodapé que jamais conseguirão remover. Algumas histórias não acabam com perdão. Elas terminam com clareza. Bom, há momentos na vida em que o silêncio fala mais alto do que qualquer confronto. Taylor passou anos vivendo à sombra de uma família que nunca enxergou seu valor, acreditando que sua voz precisava ser autorizada para existir. Porém, ao construir sua própria carreira e negociar a venda da Root Flow, ela descobriu algo mais poderoso que aprovação: autonomia. O confronto no restaurante não foi sobre vitória, mas sobre libertação. Ao devolver à família o mesmo silêncio que recebeu, ela entendeu que algumas relações só continuam porque insistimos em pedir espaço onde nunca fomos bem-vindos. A verdadeira transformação acontece quando paramos de tentar caber e começamos a ocupar o que é nosso por direito. Taylor não precisou gritar, provar ou justificar. Ela apenas mostrou, com escolhas firmes,
que ninguém tem o poder de invalidar o que você constrói com as próprias mãos. Às vezes, o fim de um vínculo não dói, apenas revela quem sempre esteve do seu lado. A jornada de Taylor nos lembra que não existe manual para lidar com rejeição familiar, mas existe uma escolha fundamental: permitir que isso nos quebre ou usar a dor como combustível para avançar. Ela foi apagada da narrativa dos próprios pais, mas decidiu escrever a própria história com tinta permanente. A lição aqui não é sobre vingança, e sim sobre clareza. Entender que algumas pessoas só reconhecem nosso valor quando isso se torna impossível de ignorar. Taylor percebe que a aprovação não é moeda de troca e que pertencer a si mesma vale mais do que ser aceita por quem nunca enxergou sua força. Quando ela coloca a carta antiga atrás do diploma, reafirma algo essencial. Seu passado existe, mas não define seu futuro. O silêncio que ela escolhe no final não é vazio, é maturidade. Um lembrete de que paz não se negocia, se constrói. E cada passo fora daquele restaurante simboliza um recomeço que ninguém pode tirar dela. Agora me diz, você acha que Taylor deveria ter respondido à mensagem de Avery ou o silêncio foi mesmo a melhor escolha? Na sua opinião, qual foi o momento exato em que Taylor deixou de pertencer à história da família e passou a escrever a dela? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história mexeu com você, deixe o seu like para fortalecer o canal e se inscreva para acompanhar mais histórias intensas como essa. Às vezes, tudo o que precisamos é de um empurrão para começar a escrever nossa própria versão da vida.